Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma do ano C e hoje nós vamos meditar com o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos seus versículos de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Eu quero trazer para você uma mentalidade bíblica que até então existia no coração dos judeus e no coração daqueles que estavam aqui nesse período bíblico, que é aquela mentalidade lá do livro de Jó. E é por isso que o livro de Jó também foi escrito, para mostrar que o sofrimento não é somente para aqueles que são injustos, os pecadores, aqueles que não buscam a Deus. Que os justos, os santos, aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus também estão sujeitos a todo tipo de sofrimento. Que o sofrimento ele chega tanto para o bom quanto para o mal. Da mesma forma que a graça de Deus também, o amor de Deus é para os bons e também para aqueles que não são tão bons, para os maus. Ou seja, então nós percebemos nesse evangelho que ainda existia essa mentalidade. Ou seja, se alguém errou, é porque ele pecou. Se aconteceu alguma catástrofe com alguém, é porque essa pessoa era uma grande pecadora. Por exemplo, nós vemos no próprio evangelho os discípulos que vão perguntar para Jesus se ele nasceu cego. Quem que pecou? Ele ou seus pais? Então ainda existia essa mentalidade que, porque eu pequei, eu mereço então a catástrofe. A catástrofe aconteceu porque eu sou um grande pecador. Então aqui nesse evangelho nós estamos vendo 2 catástrofes que aconteceram, 2 fatalidades que aconteceram. Uma, Pilatos que mata aquelas pessoas que não concordavam com ele, Pilatos que mata aquelas pessoas que, quem sabe, discordaram daquilo que ele pensava e se insurgiram contra ele, e ele ainda mistura o sangue dessas pessoas no sangue dos animais oferecidos em sacrifício no templo. Uma grande catástrofe. O templo profanado, pessoas assassinadas dentro do templo, porque Pilatos faz isso. E a outra fatalidade, outra catástrofe, uma torre que cai sobre 18 pessoas. Como nós vemos nos tempos de hoje, casas caindo sobre as pessoas, prédios mal construídos caindo sobre as pessoas. Então, vieram algumas pessoas trazendo essas notícias para Jesus, dizendo: Senhor, olha, estamos trazendo para ti o que Pilatos fez com aqueles galileus e a torre de Siloé que caiu sobre 18 pessoas. Essa notícia que eles trazem para Jesus, na verdade, eles queriam ouvir de Jesus uma resposta. Queria que Jesus dissesse para eles realmente. Isso só aconteceu porque eles eram grandes pecadores. É por isso que isso aconteceu. E a gente tem que entender que essas 2 catástrofes que aconteceram, aqui nós vemos sofrimento daqueles que caíram na mão de um homem mau, que foi Pilatos,
E depois nós vemos o sofrimento de uma fatalidade de uma torre que não foi bem cuidada, de uma torre que não foi bem trabalhada, uma torre que não teve as pessoas que não foram ver aquilo que precisava fazer na torre, e, enfim, mal construída ou mal cuidada, e essa torre acabou caindo sobre as pessoas. Duas fatalidades. Aqui nós vemos esses dois grupos que foram vítimas de uma fatalidade causada por pessoas, uma causada por Pilatos e a outra causada pela falta de cuidado da torre. O que esses dois grupos fizeram para merecer isso? Não fizeram nada. Foram vítimas do próprio pecado do homem, o pecado da maldade de Pilatos e, ao mesmo tempo, o pecado da falta de atenção, de cuidado, daqueles que eram responsáveis por essa torre. Então, o que Jesus vai responder? Eles queriam ouvir que esses galileus eram pecadores e que esses homens que foram mortos por Pilatos também eram grandes pecadores, mas não, pelo contrário, Jesus responde que eram pecadores sim, mas não mais do que todos os outros, não mais do que outros galileus e não mais do que outras pessoas. Então, ou seja, toda essa fatalidade vem do pecado do homem, do pecado de Adão. Nós vivemos essas fatalidades, nós vivemos essas catástrofes como consequências do pecado de Adão. Nós vemos, uma vez que Adão pecou, logo em seguida nós já vemos Caim matando Abel, ou seja, as consequências, nós nos tornamos herdeiros dessas consequências, solidários do mal causado pelo pecado de Adão. Então esse mal tem acompanhado o homem que busca apenas seus interesses e não vê o interesse dos outros. Nós estamos aí vivendo, nós acompanhamos aí essas últimas guerras que têm acontecido. Quantas catástrofes, o homem, mais uma vez, sofrendo as consequências do pecado de Adão, porque outros não tomaram a decisão de se converter e de viver uma vida voltada para Deus. Então nós vivemos, na verdade, as fatalidades da maldade do coração do homem como consequência do pecado de Adão, como consequência daquilo que o pecado causou, desequilibrou, desordenou, tornou o coração do homem um caos e a própria humanidade um grande caos. Então esses dois grupos foram vítimas dos homens, vítimas de Pilatos e vítimas daqueles que não cuidaram dessa torre. E o interessante é que o versículo 2 e o versículo 4 vai dizer assim: Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Literalmente, e no versículo 4 a mesma coisa, pensais que eram mais culpados. Essa palavra culpado aqui, esse versículo bíblico, literalmente do grego, poderia ter sido traduzido assim: pensais que eram mais devedores do que todos os outros? Mais endividados, devedores, eram pessoas, ou seja, na verdade nós temos uma dívida impagável, a nossa dívida é muito grande, só Jesus que pôde pagar no nosso lugar essa dívida. Então, esses não eram mais devedores do que os outros, todos nós estamos nessa mesma dívida. Então Jesus chama a conversão. Da mesma forma que nós fomos solidários com o pecado de Adão e estamos vivendo as consequências do pecado de Adão, a conversão é o único remédio para a humanidade. Uma pessoa convertida, os frutos da sua conversão também alcançam toda a humanidade. É Santa Teresinha que vai dizer que quando uma alma é elevada, toda a igreja é elevada, ou seja, toda a humanidade é elevada. Da mesma forma que nós colhemos as consequências do pecado de Adão e todas as maldades, todas as fatalidades, quando uma alma se converte, nós também colhemos, a humanidade colhe os frutos dessa conversão. Então o remédio para a humanidade é a conversão. Então Jesus vai dizer assim: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. O que Jesus quer dizer isso? Que vai cair uma torre sobre nós?
que vai vir alguém como Pilatos para nos assassinar e misturar o nosso sangue com as nossas orações e sacrifícios? Não, não é isso que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo, se esses dois grupos sofreram as consequências do pecado de Pilatos e daqueles que não cuidaram da torre, quanto mais nós sofreremos as consequências do pecado, quanto mais nós morreremos no pecado que tem poder de nos afastar de Deus, o pecado que nos destrói, que mata a vida de Deus em nós, se nós não nos convertermos, da mesma forma que eles morreram numa catástrofe, nós morreremos também por causa do pecado. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, eles morreram numa fatalidade. E se nós não nos convertermos e voltarmos para Deus, a nossa morte não vai ser apenas uma morte terrestre, a nossa morte será catastrófica, porque a grande catástrofe na vida do homem não é nem Pilatos e nem a torre que podem causar, mas é o pecado que nos separa de Deus e mata a vida de Deus em nós. É a morte eterna, é o inferno, é a condenação. Então Jesus aqui nesse evangelho está dizendo, olha, como vocês não sabem o dia e nem a hora, como vocês não sabem a hora da morte ou a hora que eu virei no final dos tempos, como nós estamos sujeitos, como os homens estão sujeitos a toda catástrofe causada pela consequência do pecado do homem, causada pela consequência do caos que o pecado causou na humanidade, causou no mundo, convertei-vos, porque o mais importante é não permitir que a morte eterna nos alcance. Então Jesus está dizendo, se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. E o pior, morrereis nessa grande dívida que é impagável. Agora a conversão nos faz tomar posse do pagamento que Jesus deu para mim e para você, o resgate que Ele fez por mim e por você na cruz. Agora, uma pergunta que poderia surgir diante de tanto sofrimento, uma torre que cai, Pilatos que mata, guerras que nós estamos vendo no mundo, catástrofes acontecendo, fenômenos da natureza, prédios que caem, casas que caem, desabamentos, essas chuvas que causaram tanta morte, tanto desabamento. Onde está Deus neste sofrimento todo? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos deixou de lado? Será que Deus não vê a nossa dor, as nossas lágrimas e o nosso sofrimento? Onde está Deus em todo esse sofrimento? De uma mãe que perde um filho, de um pai que perde um filho, dos filhos que enterram seus pais, de uma doença que chega na família. Onde está Deus diante dessas catástrofes que são consequências do caos causado pelo pecado de Adão? Onde está Deus? Interessante que a primeira leitura de hoje, dessa liturgia, que está lá em Êxodo capítulo 3, eu vou ler o versículo 7 e 8, nos dá a resposta de onde está Deus. Olha que beleza. E o Senhor lhe disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço seus sofrimentos, desci para libertá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Onde está Deus no meu e no seu sofrimento? Onde está Deus na dor do homem? Está aqui a resposta. Ele está vendo a nossa aflição, está ouvindo o nosso clamor quando nós clamamos por Ele, Ele conhece os nossos sofrimentos e Ele desce para nos libertar daquele sofrimento, dando para nós uma terra espaçosa, que é um novo céu, uma nova terra, que é a eternidade. Então, onde está Deus? Não longe de nós, no meio de nós. Interessante que aqui no livro do Êxodo vai falar que Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça. Os rabinos, eles trazem, e isso nós encontramos na Torá, e vai dizer que Deus apareceu para Moisés no coração da sarça. A sarça é um grande espinheiro que representa os espinhos da dor, do sofrimento do povo de Deus. Os espinhos que o faraó colocou sobre o povo de Deus e os espinhos que nós sofremos no dia a dia. Então, esses sofrimentos,
representado pelo espinheiro, pela sarça, ou seja, Deus aparece onde? Não fora do espinheiro, não perto do espinheiro, não acima do espinheiro, mas no meio do espinheiro. Olha aqui, o Senhor viu que Moisés se aproximava, olha o que diz a palavra: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, versículo 2, no meio de uma sarça, no coração da sarça, para dizer que quando o homem está sofrendo, Deus está no coração do seu sofrimento, Deus está no coração da sua dor, Deus não fica alheio à dor do homem, Deus desce no meio do sofrimento. Não foi isso que aconteceu quando aquele quarto homem apareceu na fornalha ardente onde estavam os 3 jovens? Ou seja, Deus não fica do lado de fora, Ele está dentro da nossa dor, dentro do nosso sofrimento, sofrendo conosco, pelejando conosco e nos erguendo com Ele, nos dando forças para vencer. Então Deus está no coração do sofrimento do homem, sofrendo conosco, chorando conosco e nos dando forças para vencer. Esse é o nosso Deus, que vê a nossa dor, escuta o nosso clamor, conhece os nossos sofrimentos e desce para nos salvar. O profeta Isaías, capítulo 63, o versículo 8, ele diz: eles são de verdade o meu povo, filhos que jamais hão de me renegar, e ele se tornou para eles um salvador. Então, no nosso sofrimento, ele é o nosso salvador, a socorrê-los em todas as aflições. Não foi alguém mandado ou um mensageiro, foi ele mesmo que em pessoa os salvou. Por puro amor e compaixão, ele os libertou, pegou e carregou por aqueles tempos tão distantes. Não é isso que diz o profeta Isaías? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, por puro amor e compaixão, ele veio ele mesmo em pessoa. Aquilo que nós contemplamos aqui em Êxodo, ele que desce, isso se cumpriu em Jesus Cristo, que desceu e também foi coroado de espinhos. Acredita-se que os espinhos da coroa que foi colocada na cabeça de Jesus são espinhos de uma sarça, são os espinhos desse arbusto que é a sarça cheio de espinhos. Então, ou seja, da mesma forma que Deus desce no meio da sarça, no coração da sarça, agora é Jesus que entra no meio da coroa de espinhos, no meio do sofrimento dos espinhos, para dizer: vocês não estão sós, eu estou aqui no meio de vós. Os sofrimentos aí estão. As dores aí estão, as catástrofes aí estão como consequência do pecado do homem causado lá pelo pecado de Adão. Qual deve ser a nossa resposta e ao mesmo tempo qual deve ser a nossa atitude? Saber que não estamos sós, que Deus está conosco. E a segunda coisa, nos converter, porque o pecado causa mais dor e sofrimento do que a maldade de Pilatos e a morte causada por uma torre que caiu. O pecado tem força para matar a vida de Deus na vida do homem. Agora Jesus tem poder para ressuscitar a própria vida dele em nós. Convertamos, voltemos de todo o coração para o Senhor, porque Ele não é alheio à nossa dor. Ele está no coração dos nossos sofrimentos. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.